Hoje vamos conversar sobre despertamento do parapsiquismo na terceira idade. E a nossa convidada é a professora Maria Helena Lagrota. Ela é consciencióloga, graduada em farmácia e bioquímica, mestre em farmacologia e doutora em ciências e virologia. É autora do livro Minhas Quatro Estações, Rumo à Conscienciologia. É voluntária da ACIP, que é uma Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, é uma instituição conscienciocêntrica, internacional, atua também em Portugal, sem fins econômicos, e todo o trabalho da ACIP é realizado por voluntários, e tem como objetivo esclarecer e levar conhecimento a todos que se interessam que existe uma realidade que vai além do corpo físico, e que quando conhecemos essa realidade, é possível ter maior visão de conjunto, facilitando o entendimento de si mesma e assistir aos outros. E para mais informações sobre a ACIP, acesse o nosso site, acip.com. A nossa entrevistada de hoje, então, como eu já falei, a professora Maria Helena, ela passou grande parte da sua vida dedicada à pesquisa sobre o paradigma da ciência convencional, né, Maria Helena? Isso aí. Na terceira idade, ao começar seu aprendizado sobre os conceitos e técnicas da conscienciologia, viu seu parapsiquismo despertar. E hoje ela vai nos contar como foi esse despertamento e compartilhará conosco suas experiências parapsíquicas. Boa tarde, professora Maria Helena, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. O meu despertamento parapsíquico começou quando eu iniciei meu aprendizado em conscienciologia. Ao fazer alguns cursos oferecidos pela conscienciologia, eu vi alguns fenômenos. E um dos primeiros cursos que foi bem impactante foi o curso 40 Manobras Energéticas oferecido pela CIP. Este é um curso totalmente prático, onde aprendemos a mobilizar as energias e aguçar nosso parapsiquismo. Vou contar como foi. Seguindo o comando do professor, nós íamos trabalhando energia por energia, seguindo os chakras. Até aquele momento, eu não sabia o que era chakra, nem sabia onde eles se localizavam. Então, à medida que fomos trabalhando as energias chakra por chakra, eu passei a senti-los, foi como se tivesse uma pulsasse. Foi bem interessante isso. O que acontece quando trabalhamos a energia chakra por chakra? Eles são desbloqueados e a energia vai passar livremente por todo o holossoma. E isso vai melhorar a nossa parapercepção e também vai facilitar o estabelecimento do estado do EV, agora me confundi aqui, EV. Estado vibracional, Estado vibracional, desculpa. Maria Helena, você falou de holossoma, né? Que as energias atingiu todo o holossoma. Fala mais sobre isso. O que é holossoma? O holossoma é o conjunto de veículos que nossa consciência se manifesta. Todos sabemos que nós somos uma consciência, nós não somos esse corpo aparente. O que aparece nesse corpo é uma parte daquele veículo, são 4 veículos. Temos o soma, que é este corpo biológico, temos o psicossoma, que é o corpo da emoção, o mental soma, que é o corpo da mente, da inteligência, e, por último, o energossoma, que é o corpo da energia. O energossoma é um conjunto de chakras. Por isso que é importante o trabalho das energias nos chakras para ativar as energias por todo o holossoma e facilitar o estabelecimento do estado vibracional. Então, o holossoma é todos esses corpos reunidos. Todo, né? É um conjunto. É o conjunto. E quando nós estamos, já que você falou em holossoma, quando todos esses veículos estão bem encaixados, nós não percebemos.
A gente vê o soma somente, a gente não está vendo os outros. Mas quando a gente tem uma projeção, este psicossoma, ele sai e vai visitar outras partes dessa dimensão, ou vai até para o extrafísico, que nós chamamos de projeções. Depois nós vamos falar mais disso, importante, a respeito dessas projeções. Bem, você falou, né, que você sempre dedicou a sua vida à ciência convencional. E como que você chegou na Conscienciologia? Como que ela surgiu na sua vida? Na verdade, eu já tinha conhecimento, pelo menos assim, das projeciologias, falava muito, porque eu tenho na minha família parentes que frequentam a Conscienciologia há muito tempo. Só que, como eu era da ciência convencional, eu não dava muito, vamos dizer assim, valor. Eu não valorizava aquela situação. Quer dizer, você não percebia nada antes? Isso aí... Ou você não sabia o que acontecia? Porque sabemos que todos temos parapsiquismo, mas como a gente não tem o conhecimento, às vezes passa batido o que aconteceu com a gente. Não, isso aconteceu comigo. Por que só na terceira idade? Porque, na verdade, a minha vida toda eu tive parapsiquismo, mas eu não valorizava, não tinha algum fenômeno. Por exemplo, eu tinha projeções, sempre tive projeções. E eu lembro que numa dessas projeções eu saía, ficava no telhado da minha casa olhando a rua. Eu já era jovem, né? Adolescente, ficava lá no telhado olhando a... Porque você sai, projeção, você sai Mas do corpo, eu não sabia, né? Você sai do corpo pelo psicossoma. Ele sai, que é o corpo, vai fazer a viagem, como eu disse aqui, no próprio dimensão ou em extrafísico, em outras dimensões, mas o nosso corpo fica lá deitado, sem perigo. Muito, até já vou dar uma adiantada aqui, porque muitas pessoas não têm medo de ter a projeção, de depois não poder voltar. Não volta, Só que elas não sabem, porque a gente estudando, a gente aprende que existe um cordão de prata, que é um feixe de energia que faz a ligação entre o soma com o psicossoma. Que é um corpo de emoção, né? É um emocional, não é isso? Não, e ele não tem perigo de você se perder. Você pode fazer as viagens astral aí e voltar, que o próprio cordão de prata te traz de volta. Agora, quando a dessoma, ou seja, a morte, para quem não sabe o que é dessoma, este cordão é partido, ele é rompido. Mas não tem perigo, que pode fazer as projeções e sair. Então, eu tinha isso, eu não sabia que isso era parapsiquismo. Outra situação que eu tinha, que quando a gente volta da viagem astral, dessa projeção, às vezes o psicossoma ainda não está bem encaixado no soma, que é o corpo. E você acorda e se sente presa. Muitas vezes eu acordei dentro do meu próprio corpo. Eu não sabia o que era aquilo, mas também nunca tive medo, não. Isso, hoje eu sei que se chama catalepsia projetiva, porque o psicossoma ainda não encaixou completamente no soma. Você me fez lembrar de uma situação que aconteceu comigo. Era bem jovem, tirei um soninho depois do almoço e eu não conseguia voltar para o corpo. Sentia claramente que eu estava ali em cima do meu corpo físico. Você não entrou? Não, fiquei em cima do meu corpo físico e não conseguia encaixar. E aí, quando acontece uma situação dessa, que não é tão incomum, o que a gente pode fazer? Olha, tecnicamente falando, eu não sei, mas eu mesmo não sabendo, eu tive um modo de fazer e sempre eu faço e funciona. Eu pensava sacudir o corpo, como se eu tivesse dando... Sabe quando você quer encaixar alguma coisa, dar uma sacudidelazinha? E aí eu consegui acordar perfeita. Por isso que eu nunca tive medo, porque era só eu pensar assim, como se eu estivesse balançando o corpo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, aí encaixava. Se eu mexesse um dedinho, já encaixa? Bem, comigo funcionou. Não posso te dizer que todo mundo vai ter essa mesma facilidade. É só você... E não tem medo, porque não vai ficar fora. Você lembra sempre que você está ligada pelo cordão de prata. Não vai ter perigo de desviar.
Então, aí você está nos contando que teve vários fenômenos. Você pode contar mais alguns Mais para a gente? uma. Que isso é muito importante, que às vezes a gente tem esse fenômeno e a gente não sabe que é um parapsiquismo, né? Esses fenômenos que eu estou narrando foram todos. Eu ainda era jovem, ou mesmo não jovem, mas eu não sabia que era parapsiquismo. Tinha um muito interessante que aconteceu comigo várias vezes. Se eu estava conversando com umas pessoas, e se eu parasse, só ficasse ouvindo aquele grupo, eu não sei se eu relaxava, eu só sei que eu me sentia deslocar do meu corpo, como se eu estivesse em outra cena. Eu via a pessoa conversando, não escutava o que ela falava, e era como se eu estivesse numa outra dimensão assistindo aquela cena. Também era rápido, do mesmo jeito que aparecia. Isso eu soube com os estudos que é a descoincidência. Eu relaxava tanto que eu descoincidia. Mas ia só até aí, porque existe a, a projeção, aquela voadora que a pessoa sai e mesmo acordada, ela vai em outros lugares. Eu esqueci o nome correto. Mas eu não chegava a esse ponto. Eu via como se eu estivesse na outra dimensão, vendo o que estava acontecendo. Mas rapidamente eu retornava. Uhum. Tem mais, assim, alguma... Daquela época, sem conhecer, basicamente era isso. A não ser assim, saber que a pessoa vai ligar, mas, assim, impactantes foram essas. Saber que a casa estava povoada de pessoas estranhas, que, na verdade, não estava, mas eu tinha essa sensação. A sensação. Seria o parapsiquismo impressivo, né? Impressivo. Agora, depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a aprender... Aí, como é que eu soube? Antes de falar das projeções depois que eu tinha estudado, é importante eu falar como eu decodifiquei aqueles fenômenos como sendo parapsíquico. Foi o seguinte, quando eu comecei a fazer os cursos da Conscienciologia, em muitos cursos eram explicados fenômenos. E eu passei a lembrar daqueles fenômenos passados, que era aquilo que a professora estava explicando. E, lógico, me ajudou muito também, foi eu ter escrito a minha autobiografia. Eu escrevi... Nós vamos... Tá. Depois do intervalo a gente Não, mas é porque nesse livro ele me ajudou na decodificação dos fenômenos passados. Porque, como eu escrevi a minha história, eu tive que lembrar fase por fase, inclusive dos fenômenos que eu tinha tido. Só que na época eu não sabia o que era. Uhum. Quando eu comecei a aprender que cada fenômeno, e lendo o que eu já tinha tido, eu falei, gente, eu sempre tive parapsiquismo. Pois é, né? Não importa a idade. Não foi por nada, não foi por medo, foi por relaxamento ou mesmo. falta de conhecimento. Né? Eu acho que foi É porque eu era muito pegada lá nos meus trabalhos ciência científicos. Convencional, né? Na convencional, eu não valorizava esses fenômenos que apareciam. Bem, Marilena, você nos relatou várias experiências parapsíquicas, né? Você concorda que o parapsiquismo ele pode ser melhorado? Como pode ser melhorado, né, esse parapsiquismo? E você, ouvinte, sabe identificar suas experiências parapsíquicas? Então, voltamos a apresentar o nosso programa Parapsiquismo em Foco. E para você que está chegando agora, a nossa entrevistada de hoje é a professora Maria Helena Lagrota, que está conversando conosco sobre o tema despertamento parapsíquico na terceira idade. Lembrando novamente que o nosso programa é transmitido no rádio em 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde é possível ver o vídeo ao vivo, e pelo WhatsApp, anote aí. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI, 991450911. É o WhatsApp da RCI. Eu sou Ana Ferreira e a nossa convidada de hoje é a professora Maria Helena Lagrota. Estão assistindo no Facebook 7
internautas ao vivo. E estão aqui também recados da Juliana Nicolau. Muito boa entrevista. Olá, Juliana, tudo bem? A Cida Nicolau, uma amiga queridíssima. O Daniel Reis e o Everaldo César. Obrigada por estar nos assistindo. Então, professora Maria Helena, você nos relatou várias experiências parapsíquicas, né? Você concorda que o parapsiquismo pode ser melhorado? Como? Não só pode, como deve ser melhorado. Para que haja apurar melhor o parapsiquismo, é preciso que haja o equilíbrio holossomático. No holossoma, eu já disse no bloco anterior o que era, que é o conjunto de veículos. Só repetindo um pouquinho. É o soma, o psicossoma, o mentalsoma e o energossoma. Para que o parapsiquismo seja aperfeiçoado, todos esses veículos têm que estar funcionando perfeitamente, sadio, eles têm que estar sadios. Nós podemos melhorar, vamos dizer assim, veículo por veículo, é o soma. Soma todo mundo conhece, que é o corpo. Então, nós temos que cuidar do corpo, ter alimentação sadia, ir ao médico, lógico, tomar as vacinas, que muita gente está deixando de tomar. Isso aqui é um recadinho de leve. Você, como trabalhou com vírus, né? Importante, então? Eu sou virologista e mais do que isso, eu tenho um exemplo de como faz falta a vacina. Eu tive poliomielite, fiquei com a sequela. Passei minha vida toda com problema, uma sequela de pólio. Por quê? Não é porque eu não tomei a vacina, porque não tinha na minha época. A vacina surgiu, essa que é usada até hoje, em 1962. E muitas pessoas estão deixando de assinar. Isso, para mim, é um crime com as crianças. Não vamos falar de vírus aqui agora. Não, isso faz parte da qualidade de vida que a gente tem que acontecer, tem que se cuidar para poder ter um parapsiquismo também. Isso que estão fazendo com as crianças. Pois é, então, isso faz parte da qualidade de vida para poder você desenvolver um parapsiquismo sadio, né? Sim. Outra coisa muito importante, né, nesse tratamento do soma, do cuidado do soma para ter parapsiquismo, é não cair nos vícios, ficar bebendo bebida alcoólica e qualquer outra droga que prejudique o organismo. São cuidados com são cuidados constantes, vários outros. Além disso, nós temos o psicossoma, nós temos que cuidar também do nosso emocional. Muitas vezes a pessoa, como é que você vai ter um veículo emocional perfeito? Primeiro é não ficar guardando raiva. Você tem uma pendência com uma pessoa, vai lá, conversa e chega a um contento. Se for o caso, pede desculpa ou perdoa. Gratidão também é muito importante. Então, nós temos que estar com o emocional equilibrado. O mental soma é o exercício mental. Você está sempre lendo, sempre fazendo exercícios, que não parar com o trabalho dos neurônios. Eles estão ali pedindo que seja estimulado. Isso é importante. É muito importante. E o energossoma, o próprio EV, o trabalho de energia, vai ficar sadio. Eu falei antes do chakra, desbloquear o chakra. Tudo isso vai fazer o energossoma sadio. Se todos os 4 veículos estiverem funcionando bem, logicamente que vai ter um parapsiquismo com muito mais pureza, muito mais, vamos dizer assim, significante. E estudar também é muito importante, né? O conhecimento. Só estudar. Isso é um estímulo para o cérebro, não só para o parapsiquismo, para a própria idade. Uhum. Eu, por exemplo, estou com 75 anos. Nunca parei de aprender, porque é uma coisa, já dando uma adiantadinha aqui que as pessoas falam que pessoa de idade não aprende. Falácia. Falácia mesmo, concordo com você. Aprende sim, basta querer. E uma meta que eu tive na minha vida, a vida toda, é sempre ter um objetivo a alcançar. Eu até faço uma comparação no livro de que a vida é uma escada. E a cada degrau tem que ter um novo desafio. Então, você sobe aquela escada, consegue vencer aquele desafio e vai para outro desafio. Por exemplo, quando eu vim para Foz, o meu desafio foi escrever o livro de minha autobiografia. Terminei
Não parei. Agora estou escrevendo um segundo livro. Então, eu acho que isso é vida. Você não pode parar. Eu acho que eu dei uma atropelada aqui. Isso aí é vivencial parapsiquismo, né? Olha, Faz parte do dia a dia, faz da parte. vida, de E, tudo. por exemplo, esse novo estudo que eu faço, já tem um bom tempo, desde que eu entrei para a Conscienciologia, porque, na verdade, eu entrei para a Conscienciologia principalmente por causa do princípio da descrença. Ele fala assim, que você não acredita em nada, nem o que eu estou falando, que você tem que ter as suas próprias experiências. Isso que foi a senha para eu entrar, aprender novos conceitos da Conscienciologia. E isso aqui vai ativando a minha mente, que eu estou aprendendo coisa nova. E como eu faço isso? Não só faço os cursos, como assisto. Qualquer pessoa pode aprender. Nós estamos aí na internet, no YouTube, com todas as tertúlias, entrevistas. Ou seja, é uma escola aberta a internet. Isso também é um outro trabalho que você faz atualmente, né, de voluntariado. Você faz essa pesquisa de tertúlia, né, pegando dados. Eu estou fazendo atualmente é o seguinte, porque quando eu vim para a Conscienciologia, o professor Valdo ainda estava vivo, mas foi por pouco tempo. Então, eu não tive chance de acompanhar muito os cursos dados por ele, nem as tertúlias. Hoje em dia, eu estou ouvindo tertúlia, eu abaixei todas as tertúlias apresentada pelo professor Valdo e estou tendo aulas, né, direto com o chefe. Bem, as tertúlias atualmente estão acontecendo todos os dias. Você pode ver online pela internet. Meio-dia e meio às 2h30. Sempre é uma aula de um tema de pesquisa e tratando de qualquer assunto, né? Então é muito rico, é muito importante. Continua muito importante, né? Sempre é. Nós tivemos agora, uma semana passada, uma tertúlia falando sobre valorização do autoparapsiquismo, da Juliana. Ela vai vir ao nosso programa. E muito importante, foi uma coisa que eu não tive, foi valorizar. Então, essa tertúlia da Juliana, se eu tivesse escutado antes, talvez eu tivesse valorizado mais os meus fenômenos. E hoje? Como é que estão esses fenômenos? Como é que estão esses fenômenos? Hoje, logicamente, até eu não terminei aquele do melhoramento. Uma coisa muito importante para melhorar o parapsiquismo é anotar tudo. Sim. Isso é muito importante. Eu até aconselho a fazer um caderninho conscienciológico, ou seja, um diário, né, conscienciológico. Todo dia você anota a situação do dia, se apareceu algum fenômeno, para depois você começar a decodificar aquela sinalética. Voltando e também, Marilena, fenômenos. Também é importante ter esse tipo, anotar tudo, porque muitas vezes você sai numa projeção, quando você volta, você relembra, mas é muito rápido. E é bom ter o caderno ali do lado da cama, porque você esquece, né? Isso é muito importante. O próprio professor Valdo falava isso, ele trazia caderninho no bolso e falava que tinha que ter. É porque a qualquer momento pode acontecer, vem um insight, uma ideia, você tem que anotar. Essa ideia também faz parte do parapsiquismo, porque pode ser uma comunicação do amparador, sim, né? Muito importante. Agora, voltando ali nos fenômenos que eu tive já conhecendo a Conscienciologia, eu tive um muito revelador, que eu vi meu corpo. Eu estava deitada, dormindo, ouvi um barulho do lado direito da cabeça e lembrei que aquele barulho às vezes aparecia quando a pessoa ia projetar. Então, meu pensamento foi o seguinte: vou deixar acontecer para ver como que é projetar. É que eu sou pesquisadora, então eu gosto de analisar tudo. Eu vi que o meu psicossoma deu uma viradinha para o lado direito. Minha garganta às vezes pifa. Uma aguinha, né? É bom. Aí ele virou para o lado esquerdo, quer dizer, porque o barulho veio do direito, ele virou para o esquerdo. Aí eu fiquei curiosa para ver o corpo, o meu psicossoma deu uma subidinha e ficou acima do meu corpo uns 30 centímetros. Aí foi bem interessante, que eu fiquei de frente para mim mesma. Eu
flutuando, meu psicossoma flutuando, me vendo deitada. Fiquei curiosa. Agora pegou mesmo aqui. Eu fiquei curiosa para saber se tinha o tal do cordão de prata. Aí, o que aconteceu? Eu vi o cordão de prata. Então, quando eu acordei, quando a pessoa tem uma projeção muito significativa igual a essa, no dia seguinte a gente é diferente. Eu passei o dia inteiro com uma sensação de uma realização, de ter participado de um evento importante. Isso. O dia inteiro eu fiquei assim. Então, essa foi bem impactante. Então, uma segunda. Foi durante o curso... Eu não falei da Dimener, né? Não falou ainda. Durante o curso... outro fenômeno, né? Foi um outro fenômeno, já sabendo, já estudando. Entendendo de parapsiquismo. Fazendo o curso da assistenciologia, oferecido pelo IPC, todo dia, depois da aula, uns 10 a 15 minutos antes de terminar a aula, o professor fazia um trabalho de energia e depois a gente comentava. Num desses exercícios, eu, curiosa, abri o olho e não vi nada, estava tudo branco. Como se tivesse uma névoa muito densa, tão densa que eu não via a professora a 1 metro de distância. Quando acabou o experimento, a professora explicou que aquilo era Dimener. Eu tive uma clarividência. A Dimener é a dimensão energética que fica entre o intrafísico e o extrafísico. Então, isso aí eu assino embaixo que eu vi. Interessante essa experiência, né? Bem boa. E é muito densa, viu? É densa, né? Você não vê nada, né? Fica igual a professora uma estava 1 metro mesmo. De distância, eu não vi. Uhum. Então, dentro ainda dessas experiências pessoais, o que você percebe que piora ou bloqueia o parapsiquismo? Bloquear. Olha, o parapsiquismo, a pessoa pode ter desde criancinha. Na criança, seria bom estimular, conversar, orientar, mas muitas mães têm medo do bullying, da criança sofrer bullying. Aí ela reprime aquilo que a criança está falando, que está vendo uma avó que já faleceu, não conta para ninguém. Então, a mãe proíbe. Não estou falando de todas as mães, estou falando aquelas que não têm esclarecimento. Outra coisa que bloqueia, a própria religião. Muitas pessoas religiosas têm fenômeno, mas não querem saber daquilo, porque não combina lá com a religião proíbe. Outro é o medo. Muitas pessoas têm medo de projetar, com medo de o corpo, a psicossoma não voltar mais. Eu já disse que não acontece isso com o do cordão de prata. E até mesmo adulto não conta, porque tem vergonha, sabe? Ainda tem muita coisa que faz bloquear o parapsiquismo. No meu caso, não foi isso. Foi relaxamento mesmo. Uhum. Então, professora Maria Helena, o parapsiquismo vivenciado, apurado, ele ajuda no desapego pré-dessomático? Estamos de volta com o nosso programa Parapsiquismo em Foco. E para você que está chegando agora, nossa entrevistada de hoje é a professora Maria Helena Lagrota, que está conversando sobre despertamento parapsíquico na terceira idade. Eu sou Ana Ferreira e lembrando a você que o nosso programa Parapsiquismo em Foco está sendo transmitido em rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook, pelo Rádio RCI Iguaçu, onde é possível ver o vídeo ao vivo, e pelo WhatsApp, anote aí. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. E estão conosco nesse momento também no Face o Carlos Menezes, ele diz boa tarde a todos, e ele diz também, excelente entrevista, muito rica.
E ele ainda faz uma pergunta: por que as pessoas, mesmo ouvindo do professor Valdo Vieira, e estamos ouvindo da professora agora, que anotar tudo é importante, e mesmo assim as pessoas não anotam? Eu anoto tudo. Olha, eu só posso dar parabéns para Para ele. ele, né? Porque Parabéns. são teimosas aquelas que não anotam. Vai perder um Tá pouco. perdendo. Eles é que estão perdendo. perdendo, né? Momentos importantes na vida. Eu anoto hoje em dia tudo. Então, professora Maria Helena, né, deixamos para você responder essa pergunta. O parapsiquismo vivenciado, apurado, ajuda no desapego pré-somático? O que você nos diz, então, sobre essa questão? Olha, o parapsiquismo, quando você começa a desenvolver, aparece a opção de benefícios. Antes de falar desse pré-somático, um dos benefícios é você se proteger energeticamente. Eu já notei o seguinte: quando eu vou assim a um consultório médico, eu volto às vezes, nem sempre, meio assim, ruim, com o corpo, assim, com sintomas ruins no organismo. É como se alguém tivesse sugado a minha energia. Então, o que eu faço hoje? Antes de sair de casa, eu trabalho as energias, faço aquele circuito fechado e como se eu tivesse colocado uma cápsula em volta de mim, energética, e vou tranquilamente, apesar de ser no consultório médico, já não tem mais aquela situação. Então, você pode se proteger energeticamente. Um outro ponto é o seguinte: quando você aprimora o parapsiquismo, do que eu achei mais importante é você ter noção do sentido da vida. Por quê? Mas como acontece isso? Quando você tem um parapsiquismo avançado, você tem projeções lúcidas. E quando você tem projeção lúcida, você vai encontrar com pessoas já dessomadas, tem umas que têm a chance de visitar comunidades extrafísicas. Então você vê que não tem, assim, morreu, não acabou, ela está em outra vida. Então isso nos abre bastante os olhos. Eu, por exemplo, eu já tive contato com pessoas que dessomaram, parentes, só que eu tenho um grave defeito que ainda não consegui me corrigir. É que eu bombardeio as pessoas, esses concierges, de pergunta. Não dou chance dela responder. Eu fico perguntando como que é lá. Então, isso eu tenho que aprender um modo de mudar isso. Tem que aprender a ouvir, né? Assim, tem que aprender a ouvir. Quando eu falo, começo a falar, não paro. Mas é tanta questão que a gente Agora, tem. é muita curiosidade. Muita curiosidade. Quanto a visitar a Comunex, eu ainda não tive esse privilégio. Estou fazendo força, mas ainda não tive essa chance. Porque também nada é como a gente quer. Eles que sabem o que é bom para nós. Esse problema de dessoma, eu nunca tive problema com morte. Dessoma, morte é a mesma coisa. Então, eu passei por várias dessomas na família, e cada dessoma eu agi de um modo diferente. As primeiras eram muito imaturas, tem umas que eu revoltei, etc. Uma das dessomas que mais foi assim esclarecedora para mim foi um sobrinho, praticamente filho, que faleceu muito cedo. Foi impressionante a clareza que eu tive da morte. Não existe morte. Não existe morte. O que existe é uma passagem de uma dimensão intrafísica para extrafísica. E quando você faz essa passagem, a gente não precisa desse corpo lá. Então, a gente deixa ele para trás. Então, a gente descarta o corpo biológico, porque ele não é necessário no extrafísico. Então, a morte é isso, é você sair de uma dimensão e ir para outra. Que, na verdade, a gente está voltando para a nossa casa, porque nós viemos de lá. Então, a morte, eu sempre gosto de falar o seguinte: quando uma pessoa morre aqui no intrafísico, ela está morrendo para nós, mas ela está nascendo para os conhecidos e parentes que já foram antes. E vice-versa. Quando chega lá no extrafísico, a gente tem um período lá para preparar para voltar, que é o período intermissivo. Quando está na hora de voltar, a gente vai morrer lá, mas vai renascer aqui. Ou seja, os de lá vão ficar tristinhos, mas não tão tristes, porque sabe que você está voltando para você começar a nova escalada evolutiva,
Estamos aqui E para aqui aprender a nós evoluir, vamos né? para a nossa nova família, nova mãe, e vamos começar tudo outra vez. Então, por que ter medo da morte? Eu, por exemplo, eu tenho muito mais gente assim, ligada a mim do outro lado do que deste lado. Então, quando eu for, eu vou ficar bem contente. Não fiquem preocupadas que eu vou feliz. Tudo tem o momento certo, né? Porque a gente também está aqui nessa dimensão Mas para quem tem evoluir, medo, para aprender. Mas uma questão também muito séria é que a nossa cultura, ela desenvolve esse medo, né, nas pessoas. Não se estuda, não se fala, é tem proibido gente falar de que nem morte. fala o Nem nome morte fala. com medo. É, Gente, que isso? A gente tem que ficar amiguinha dela, porque uma hora vai acontecer, não tem como correr. é a única certeza É a única certeza. que a gente tem. E a gente tem que enfrentar. O resto todo é relativo, né? É como diz o professor Valdo, a gente tem que chegar lá com elegância. Eu vou chegar com elegância. Num dos cursos que eu já fiz na Conscienciologia, me lembro do professor Mário, ele dizia que o importante, enquanto a gente está, que a gente vive nas duas dimensões, né? A gente vai, volta para cá, para lá. A gente é uma Isso consciência tem um corpo decapotada, aqui, né? projetado, está lá no extrafísico, deixa sua mesa de trabalho, deixa o seu jaleco lá na tua cadeira, porque quando você chegar, já está lá, você já tem o seu trabalho, já tem o que fazer. Vai sentir em casa. Vai se sentir em casa, né? Isso é uma volta apenas, né? Então, Maria Helena, você escreveu um livro, né, sobre toda essa sua experiência de vida. Quer falar alguma coisa sobre o livro? Quer dizer Olha, o livro, no início, era para escrever só uma trajetória de vida. Mas, com o aprendizado da Conscienciologia, eu, baseando no paradigma consciencial, eu resolvi fazer uma análise de mim mesma. O que eu tinha feito de bom, o que eu tinha feito de ruim, o que eu tinha que consertar. Então, é muito importante, até aconselho as pessoas já que aposentaram, escrever a sua história, porque melhora o raciocínio, melhora a memória, você descobre pessoas, você resgata pessoas que você não deu importância. Eu resgatei muito. E, lógico, isso é muito bom. Se tiver pendências, pedir perdão. Se não tiver, se a pessoa já tiver partido, manda energia positiva. Então, eu achei fantástico escrever o livro, me ajudou muito e eu aconselho a escrever. Muito bom, né? E no teu livro, você, em algum momento, acho que no último capítulo, fazem uma pergunta para você, né, que eu achei super importante. Que você está vivenciando a terceira idade, né? E é muito falado que a melhor idade é a terceira idade. É a terceira idade. De fato, a terceira idade é de fato a melhor idade? Essa pergunta é bem interessante. Quando eu estou com 75, quando eu estava mais ou menos com 72, alguém me fez essa pergunta, eu também achei um barato, achei interessante. Aí, tanto é que eu achei interessante que eu fiz um capítulo a respeito. Uhum. O que eu posso te responder? Sim, essa é a melhor idade. Mas também, se você tivesse me perguntado há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30, ou qualquer outra idade que eu já tenha passado, eu ia te responder a mesma coisa. Porque não existe uma idade assim, própria para ser a melhor. A melhor idade é aquela que estamos vivendo. A vida, ela é feita de momentos. Não importa a idade, nós vamos ter momentos bons e momentos ruins. Não existe tristeza que dure para sempre e nem felicidade eterna. Então, são momentos. O negócio é saber aproveitar esses momentos. Uhum. Qual o problema, às vezes, da pessoa preocupar com isso, com a idade? Às vezes, é o medo de ser velha, de envelhecer. Aí eu te respondo, eu não me sinto velha, porque eu não sou velha. O que vocês estão vendo envelhecido é este corpo físico, esse corpo biológico. E essa não sou eu. Eu não sou esse corpo. Eu estou usando este corpo para me manifestar nessa dimensão densa. Quando eu for embora, ele vai ficar para trás.
Agora, uma coisa interessante que eu tenho notado, que antigamente a vida média era 50, 60 anos. Hoje em dia a pessoa está chegando com 90, assim, ó, tranquilo. E com qualidade de vida. Qualidade de vida. E os jovens, hoje em dia, já estão se cuidando para envelhecer, para ter qualidade de vida. Só que este cuidado, que eu já notei, é o seguinte, vai até a morte. Sim, não tem... E depois, como vai ultrapassar a barreira do intrafísico para o extrafísico? Nisso, veio a Conscienciologia preencher essa lacuna. Na Conscienciologia, nós aprendemos todas as etapas, inclusive a etapa da passagem para o extrafísico, como devemos nos preparar e sabendo que a gente vai voltar um dia. Então, Maria Helena, já estou me preparando para quando eu renascer. Então, eu estou estudando o máximo que eu posso, porque tem a paragenética. As pessoas nessa vida, agora, assim, com o Soma, eu trago junto um conhecimento que não foi aprendido aqui. Isso aconteceu comigo. Eu, criança, nunca tinha feito curso nenhum de arte, eu desenhava, fazia esculturas. Hoje em dia você vê, às vezes, crianças tocando piano. Tem, Então, da onde vem? Então, é melhor, aí por isso que eu até elogio as pessoas de idade voltar a fazer faculdade. Sim, tem pessoas de estudar, idade bem terra fazendo faculdade, aí pode alguém criticar, mas para quê? Já está velha, vai morrer. Só que está esquecendo que vai voltar com mais conhecimento. Por isso também que eu estou estudando a Conscienciologia bem, para já voltar com conhecimento melhor do que eu cheguei dessa vez. Tá bom? Tem mais tempo aí? Tem, ainda tem um tempinho. A Conscienciologia, além de a gente estudar, preparar para a Dessoma, também nos informa, a gente estuda qual foi o objetivo que a gente veio aqui na vida, né? Que isso também é importante. É que você está falando, qualquer idade é idade importante. Então, por que estamos aqui? Também, né, tem uma ProEx, tem uma programação especial. Tem uma ficha, né? Uma ficha de evolução. Tá, venceu? Não. Aí, eu vim para cá passeio, eu vim aqui para ver a banda passar. Para comer, para isso? Não, eu tenho um motivo. Por isso que eu falo que às vezes é bom os momentos ruins e bons da vida, porque a gente amadurece. E a gente vai... a nossa atitude vai fazendo que a gente vai subindo, porque existe uma escala de evolução, que agora de cabeça é complicado falar, e a intenção é subir aquela escada para cada vez a gente vai chegar um tempo que eu não vou precisar mais voltar. Isso, o objetivo é esse. Chegar um tempo que eu não preciso mais voltar. Agora, por isso que é o objetivo. E a gente tem essa clareza de conhecimento, não é porque o fulano falou, que o outro fulano falou, é nas próprias experiências que nós vamos tendo, nas projeções, nos insights. Tem pessoas que têm retrocognição, lembra de vidas passadas, isso eu ainda não tive. Estou com vontade de ter, mas ainda não cheguei lá. Mas é interessante isso. Tem mais algumas pessoas aqui no Face. A Carol Bicalho, ela diz, excelente entrevista, parabéns. E o Carlos Menezes, ele volta a dar um recado. Que quando você diz, né, ele coloca entre aspas, essa não sou eu não sou esse corpo, estou usando este corpo para me manifestar nessa dimensão. Verdade. Definição justa, ele agora falando a opinião dele. Definição justa e clara. Pena que não assistiu o início da entrevista. Está gravado. Está gravado, Carlos. Você pode assistir a qualquer momento. É só acessar a Rádio RCI. Então, professora, já estamos encerrando o nosso programa. Você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes, para o nosso pessoal internautas? Olha, um recado muito importante para não fazer como eu fiz. Não desvalorizar nenhum fenômeno que apareça. Sentiu alguma coisa estranha, anota, põe a data, põe o dia e começa a observar se naquele período vai acontecer alguma coisa. Isso vai ajudar muito. Para as pessoas de idade, eu aconselho a não parar. Máquina que para enferruja. Então, tá certo, é mas isso eu mesmo. posso dar um recado aqui. É isso eu acho que basicamente... É como dizia o professor Valdo, estudo, estudo.
E quanto mais você estuda, mais Mas você fica motivada a aprender mais. é isso aí. Então, eu quero dar um recado para Portugal. A professora Adriana Lopes, ela estará na cidade do Porto, dia 11 e 12 de maio, ministrando cursos Efeitos das Interações Energéticas. E nos dias 18 e 19 de maio, o professor Mário Oliveira dará o curso Efeitos do Perdão para a Autopacificação. Gente, aproveita o pessoal que está aí, muito importante. Então, eu convido a todos a participarem dos cursos de Portugal e para mais informação, vocês podem entrar em contato pelo e-mail acip.lisboa@gmail.com. Bem, estamos encerrando o nosso programa de hoje, Parapsiquismo em Foco. Agradecemos a presença e das orientações valiosas da professora Maria Helena Lagrota e esperamos vocês na próxima quarta-feira, que estaremos aqui no horário de 14 às 15 horas conversando sobre parapsiquismo. E lembrem-se, vamos substituir a crença no desconhecido pela experiência vivida. Ótimo dia para todos, repleto de boas energias.